Olá, boa tarde. A gente começa o TN de hoje falando de covardia. As imagens que você vai ver agora são impressionantes. É o momento em que um motorista atropela um cachorro no norte do estado. O carro vem na direção do animal que está no meio da rua. O motorista não para, simplesmente atropela o bicho e vai embora. O cãozinho fica agonizando. As imagens foram divulgadas nas redes sociais. O dono só descobriu o que aconteceu depois que o Todd chegou em casa se arrastando. O cachorro está internado em estado grave. Essa covardia aconteceu em São Mateus. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A Coca-Cola entrou em contato com o dono do animal, lamentou o fato e disse que não compactua com a atitude do motorista. Bom, o funcionário foi identificado e afastado. A empresa se dispôs a arcar com todas as despesas. A CPI dos maus-tratos contra os animais da Assembleia Legislativa acompanha o caso e afirmou que as imagens deixam claro que o condutor do veículo teve a intenção de atropelar o animal e foi embora sem prestar socorro, e que é inadmissível que fatos como esse continuem acontecendo aqui em nosso estado. Um motorista de aplicativo foi esfaqueado durante um assalto em Vila Velha. Os criminosos se passaram por passageiros e pouco depois anunciaram o assalto. O motorista de 44 anos foi surpreendido quando levava 3 passageiros para o bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Ele estava nesse carro. Na avenida principal do bairro, ele foi rendido e esfaqueado. E os bandidos fugiram levando o veículo. O motorista foi esfaqueado ainda dentro do carro. Levou facadas na cabeça, no pescoço e no ombro. O fato aconteceu ali na rua Evaldo Braga, que fica exatamente na curva. Depois, os homens colocaram ele para fora e saíram em disparada com o veículo. De acordo com testemunhas, quando chegaram na curva, eles quase perderam o controle para cair aqui dentro do valão. O carro acabou estacionado neste local porque já havia sido bloqueado pela empresa. E de acordo com a polícia, os 3 homens acabaram fugindo nesta direção aqui, para o bairro 23 de Maio. O veículo da vítima parou em frente à casa desse motorista. Mas ele só percebeu o que acontecia quando viu o giroflex da polícia. Quando eu saí, foi que eu fui perceber um movimento de viaturas aqui na nossa frente aqui, que tinha abordado esse carro, porém não tinha ninguém. Ficamos só sabendo que abandonaram o carro aqui e que as pessoas fugiram do local. O motorista de aplicativo foi socorrido por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. O carro dele encontra-se no DPJ de Vila Velha. Quanto aos assaltantes, ninguém ainda foi localizado ou preso. Trabalhei como motorista de aplicativo, eu tinha uns colegas que nós estávamos sempre conectados um com o outro, e quando acontecia algum lance assim, perigoso, a gente era avisado pelos próprios colegas, então a gente saía ou dava um jeito de deixar o passageiro, porque sabia que ali tinha problema. Você pega um passageiro ali, você nunca sabe quem é que está pegando, você nunca sabe quem é que você vai pegar, onde vai levar, ou o que o cara está levando. É perigoso, inclusive eu até abandonei. Tenho a minha família, entendeu? E eu sei que na época muitos colegas perdiam a vida, via colega esfaqueado, outros carros abandonados nessas ruas aí isoladas, então acabei deixando isso de lado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. Informações que possam ajudar a polícia devem ser repassadas ao Disque Denúncia 181. Um homem morreu após ser atropelado pela mulher no norte do estado. O casal estaria discutindo no carro. Durante a briga, o homem saiu do veículo e a mulher assumiu o volante e atropelou o marido. Após o atropelamento, os bombeiros foram acionados. Mas Rodrigo Bernabé Buffon, de 46 anos, já estava morto. O caso aconteceu em Linhares. A mulher de 26 anos foi socorrida em estado de choque e levada para o hospital sob escolta policial. Ela recebeu atendimento médico e foi levada para a delegacia. Uma perseguição policial terminou em acidente na Praia da Costa, em Vila Velha. Um bandido roubou um carro de um casal que tinha acabado de sair de uma agência bancária. A testemunha narra a perseguição da PM a um bandido que tinha acabado de roubar um carro na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele roubou lá em frente de Dionísio, ele deu a volta no Gumus todinha, a polícia veio atrás, a gente estava colado. Aí ele passou no Maranhão e deu a volta. Eu achei que ele subia no restaurante, passa ele, eu vi a
A perseguição terminou em acidente, mas ninguém se feriu. O criminoso é este de blusa azul, que aparece rendido pelos policiais. Ele roubou o carro de um casal de médicos, quando as vítimas faziam um saque em uma agência bancária do bairro. As vítimas tinham acabado de sair de uma agência bancária quando foram abordadas pelo bandido. Ele estava armado e ameaçou atirar no casal. Depois que o criminoso fugiu com o carro, o casal viu uma viatura da PM e pediu ajuda. Os policiais localizaram o carro roubado minutos depois do crime e iniciaram a perseguição. O bandido acabou batendo em um veículo no cruzamento entre as ruas Humberto Serrano e José Pena Medina e ainda atingiu outro carro que estava estacionado. A polícia constatou que a arma usada no assalto era falsa. O criminoso foi encaminhado ao DPJ de Vila Velha. Um turista mineiro desapareceu no mar após se afogar na praia do Morro, em Guarapari. O jovem de 18 anos, identificado apenas como Lucas, estava perto de um grupo de amigos quando começou a se afogar. Em seguida, ele sumiu na água. Uma equipe de guarda-vidas chegou rápido ao local, mas o turista não foi encontrado. O grupo era da cidade de Contagem. Os bombeiros fazem buscas pelo jovem. A greve dos motoristas de caminhão de coleta de lixo na Grande Vitória. O Ministério Público do Estado investiga se houve excesso por parte dos grevistas. A greve teve início no último dia 12. Os motoristas reivindicam um reajuste salarial de pouco mais de 4%, mas as empresas oferecem a metade do percentual. A estimativa é que durante o movimento cerca de 10 mil toneladas de lixo tenham deixado de ser recolhidos. Durante a semana teve confusão na porta de uma empresa de coleta na Serra. Em Vitória, um caminhão chegou a ser apedrejado. O sindicato patronal alega condutas abusivas e ilegais por parte dos grevistas. Na terça-feira, a Justiça decidiu que 70% das atividades de coleta sejam mantidas, sob pena de multa e até prisão. O Sindicato dos Rodoviários afirma que a determinação está sendo cumprida, mas enquanto o impasse não é resolvido, o lixo se acumula em diversos locais da Grande Vitória. E o medo é com o risco de transmissão de doenças durante esse momento crítico de pandemia. Bom, o valor do reajuste será decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho, mas a data para o julgamento ainda não foi marcada. Esse aqui é o novo mapa de risco de transmissão do coronavírus aqui no Espírito Santo. Como a gente vê, são 35 cidades com a cor amarela, que representa risco moderado para a transmissão da Covid-19. Com isso, bares e restaurantes passam a ter restrição no horário de funcionamento. A medida vale para todas as cidades da Grande Vitória. A mudança no mapa é nítida e preocupa. De 5 para 35 municípios em risco moderado de contaminação para a Covid-19. Em uma semana, 30 cidades do estado passaram para a cor amarela, incluindo todos os municípios da Grande Vitória. Isso acontece porque a média no número de mortos e casos confirmados dobrou nas últimas semanas. Estão vendo que o número está sempre acima de 1.000. Média que nós estamos tendo agora em torno de 1.100, média de 14 dias, mas é só você verificar, são 1.900, 1.800, 1.500, 1.300, então nós estamos tendo um aumento de casos de Covid identificados. Chegamos a uma média móvel de 14 dias de óbito em torno de 8, 7 e pouco, 8, entre 8 e 9, a menor média móvel de 14 dias. E hoje nós já estamos perto de 15. Então nós praticamente dobramos nessas últimas semanas a média móvel de óbitos. Isso mostra como nós estamos tendo uma segunda fase. Por causa do aumento no número de casos, a Secretaria de Saúde suspendeu a testagem dos familiares assintomáticos de pacientes que apresentam sintomas. O início de uma nova fase de aceleração da pandemia, onde temos mais de 1.000 pacientes por dia sendo confirmados com Covid-19, tornou-se necessário suspender temporariamente por 21 dias a testagem dos contatos intradomiciliares assintomáticos dos pacientes confirmados por RT-PCR. Hoje, mais de 360 pessoas estão internadas com a Covid-19 em todo o estado. São 439 UTIs sendo usadas. Isso significa que mais de 50% dos leitos estão ocupados, o que acende o sinal de alerta. Quando você tem mais pessoas identificadas com Covid, você passa a ter mais pessoas internadas, Uma parte dessas pessoas
precisa procurar e precisa de um atendimento hospitalar. E, infelizmente, quando você tem mais pessoas contagiadas, mais pessoas internadas, também você tem um aumento do número de pessoas que perdem a vida, né, devido à Covid. A taxa de transmissão do coronavírus também aumentou. Agora, cada pessoa com a Covid passa o vírus para mais de uma pessoa. Diante do crescimento de todos esses indicadores, as regras também ficam mais rígidas. De segunda a sábado, bares e restaurantes podem funcionar até às 10 horas da noite. Já no domingo, até às 4 horas da tarde, nas cidades que estão com risco moderado de contaminação. Se nós não tomarmos os cuidados, né, o que é risco moderado pode virar risco alto, tá certo? E o mapa começar a ter também pontuação de vermelho. Aí as restrições começam a aumentar. As regras para o comércio em geral, como lojas e supermercados, não sofreu mudanças. As escolas também estão liberadas para funcionar. Desde a última quinta-feira, a decisão do governo entrou em vigor e continua valendo. É preciso que todos nós, né, possamos ajudar para que o amarelo volte para verde, que não vá para vermelho. Aí é cada um de nós a nossa responsabilidade, do distanciamento, da não aglomeração, do uso de máscara e da higiene. Muito bem, então vamos ver agora os números do coronavírus aqui no Espírito Santo. Em 24 horas, 17 pessoas perderam a vida pela Covid-19 e foram registrados mais de 1.700 novos casos. O Espírito Santo chega a 186.574 casos. Ao todo, 4.224 pessoas perderam a vida. Vamos ver agora a taxa de ocupação de leitos de UTI. Em todo o estado, mais de 84% dos leitos estão ocupados. Na Grande Vitória, essa ocupação chega a 88%. A seguir, os preparativos para o segundo turno das eleições. A votação é amanhã, hein? A gente volta já já. Teve apreensão de drogas em Colatina. 84 pedras de crack foram encontradas em um terreno baldio. A droga foi localizada graças à ajuda da cadela Kira. Estava enterrada nos fundos de uma casa abandonada no bairro Bela Vista, onde um adolescente foi visto pela PM. Ao ver os policiais, o menor tentou correr e jogou fora 3 buchas de maconha. A cadela Kira participava de uma ocorrência da Polícia Civil no mesmo bairro. O menor foi apreendido e levado para a delegacia. Vinhetinha rodando, hora de falar das eleições 2020. Amanhã é dia de escolher os futuros prefeitos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Os locais de votação já estão sendo preparados para a festa da democracia. Desta zona eleitoral que fica em Jardim Camburi e Vitória, 322 urnas saíram na manhã de hoje para distribuição em 50 locais de votação da capital. A preparação é para o segundo turno das eleições em Vitória. Esse mesmo processo de distribuição das urnas eletrônicas acontece em outras zonas eleitorais dos 4 municípios da Grande Vitória, que terão o segundo turno amanhã. Depois que chegarem aos locais de votação, as urnas serão sorteadas e passarão por uma auditoria do TRE, que fiscaliza o funcionamento delas. No primeiro turno, mais de 40 apresentaram problemas e 13 foram substituídas. O segundo turno das eleições acontece amanhã, a partir das 7 da manhã. Os candidatos de Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha disputam o voto de milhares de capixabas para assumirem as prefeituras dos municípios pelos próximos 4 anos. Para o eleitor que ainda está indeciso em relação ao voto, ainda dá tempo de pesquisar. Pesquisar sobre o seu candidato é um dever cívico e é fundamental para termos uma cidade bem organizada, com bons políticos que realmente buscam o bem comum. Para o eleitor que está indeciso, o ideal é pesquisar comparando. Agora, votar em branco e nulo acaba ajudando muitas vezes aquele candidato que você não gostaria de ver na administração pública. Candidato resolvido, é hora de votar. Não esqueça de levar o e-título ou o documento original com foto. As recomendações sanitárias são as mesmas. É proibido votar sem máscara. E a caneta, cada um deve levar a sua para assinar o caderno de votação. Antes e depois de votar, é necessário higienizar as mãos e o distanciamento social deve ser respeitado.
E se você tem mais de 60 anos, o horário preferencial de votação é das 7 às 10 da manhã. A votação vai até às 5 da tarde. Lembrando que entre 7 e 10 da manhã, o horário é preferencial para os idosos. Vá de máscara, leve caneta e mantenha o distanciamento. Lembrando que o prazo para baixar o e-título termina hoje. E o que termina também é o TN deste sábado. Uma ótima tarde para você, excelente final de semana e até mais. Um abraço. Tchau, tchau.